Graças a Deus, meus amados, é um motivo de grande alegria estar mais um domingo aqui, reunido com vocês para uma ministração da EBD. Gostaria de agradecer a Deus pela vida dos pastores, pela vida da irmã Lídia, pela vida da minha esposa, que tem assim nos auxiliado nessa EBD. Gostaria de agradecer também a cada um de vocês que tem assim assistido, que tem se empenhado em aprender mais e mais um pouco da palavra de Deus. Meus queridos, eu gostaria que você pudesse compartilhar com aqueles irmãos que não têm acompanhado, que não têm tido tempo para acompanhar a escola bíblica, a nossa EBD, e você mostre para eles os estudos que está sendo feito, porque nós estamos estudando toda a Bíblia. Eu estou aqui para passar um pouco do que eu conheço para os irmãos, que os irmãos assim venham crescer na graça e no conhecimento. Antes da gente começar, eu gostaria de iniciar com uma oração. Vamos orar para a gente pedir a direção do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Senhor, pelo mais um domingo na Tua presença. Que o Senhor esteja visitando cada lar, cada família agora, representada pelos Seus filhos, ó Pai. Que o Senhor esteja abrindo o entendimento deles, ó Pai, para que possa compreender, praticar e guardar a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, venha abrir o nosso entendimento, que o Senhor esteja assim dando uma revelação nova para nós, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos nos livros históricos, já falamos sobre o livro de Josué, o livro de Juízes, e agora nós vamos entrar no livro de Ruth. Aí você coloca aí, autor do livro de Ruth. A Bíblia não fala quem é o seu autor, você não vai ver lá, implícito lá, quem é o autor do livro de Números. Mas uma tradição judaica, um livro chamado de Talmud, coloca como se fosse o profeta Samuel que escreveu o livro, de acordo com as características que é escrito o livro de Juízes e o livro de 1ª e 2ª Samuel. A data provável que esse livro foi escrito há cerca de 1200 antes de Cristo. Na época, você vai ver no capítulo 1, no versículo 1, que era a era dos juízes. Aqui já estava no final da era dos juízes. E você vai vir falar sobre o personagem central dessa história, onde está aqui Ruth e a sua sogra Noemi. Vamos aprender um pouco com essas duas mulheres, uma mulher sábia como Noemi, e uma mulher assim, de uma fé assim extraordinária como Ruth, que abandonou os seus deuses pagãos e se tornou fiel a Deus. O interessante é que o propósito desse livro, coloca aí, o propósito desse livro é a mão sustentadora de Deus. Anotaram? A mão sustentadora de Deus, ou você pode botar a providência divina. Onde acontece essa história? Essa história acontece em Belém. Você vai ver nos primeiros capítulos, né, que na realidade o livro de Ruth só tem 4 capítulos. Você vai ver no primeiro capítulo que havia uma grande fome em Belém e Elimeleque, o esposo de Noemi, juntamente com os seus 2 filhos, Marlon e Quilion, eles pegaram e foram o quê? Eles foram embora para Moabe. Chegando lá em Moabe, Marlon e Quilion se casaram com Orfa e com Ruth. E o que foi que aconteceu? Tempos depois veio a tragédia na vida dessa família, onde Noemi perdeu o seu esposo Elimeleque. 10 anos depois, ela perde os seus 2 filhos. Está as 3 viúvas numa terra estrangeira. Que terra era essa? A terra de Moabe. Quem eram os moabitas? Os moabitas eram descendentes de Ló. Você vai ver isso lá em Gênesis, no capítulo 19, se eu não me falha a memória, no versículo 25, onde a filha mais velha de Ló embebedou o pai e teve um caso incestuoso. Quando você vê essa palavra incesto na Bíblia, essa palavra incesto na Bíblia é relação de parente próximo. Aí você deve dizer, mas antigamente poderia? Não poderia, meu querido, isso. Não poderia, você vê que Deus ele condenou essas práticas. Deus ele condena essas práticas, quando é colocado na lei, você vai ver isso lá em Levítico, no capítulo 18, onde você vai ver que descobrir a nudez de um parente próximo, isso aí era pecado diante de Deus. E o que foi que aconteceu? A filha mais velha de Ló embebedou o pai, onde teve relação com o próprio pai, onde nasceu Amon, ou seja, um inimigo imortal da nação de Israel, que veio os amonitas. A interessante é que essas 3 mulheres estão lá e Noemi ela resolve voltar para onde? Para Belém, porque
porque ela soube que a terra estava sendo próspera, a terra de Belém estava assim, numa fase assim de crescimento, a fome havia passado e ela queria voltar para sua terra. O interessante é que quando o povo estava conversando com ela, Noemi, que era uma mulher sábia, ela não me chame mais Noemi, me chame de Mara, porque a vida dessa mulher estava amarga. Mara significa isso, amargura. Amargura. Interessante que essa mulher estava amarga porque ela perdeu o marido e perdeu seus 2 filhos. E ela já era avançado em dias. Interessante que ela está com essas 2 noras e fala para elas ficar na terra delas, que ela ir embora. Interessante que as 2 insistem para ficar. E ela começa a conversar com as 2. E interessante que ó, fala, não, eu vou embora mesmo. Pode ir embora, eu vou ficar na terra de Moabe. E Ruth, ó, eu não vou te deixar. Aonde você for, eu irei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Aonde você morrer, eu também morrerei. Meu querido, essa mulher aprendeu com quem? Aprendeu com a sua sogra. Olha para você ver. Ruth era uma mulher jovem. Ruth era uma mulher jovem, eu acredito também que bela. Eu acredito que bela. Aí o que é que Noemi fala? Mas eu não posso dar mais filhos para você, Ruth. Aí não, mas eu irei com você. Interessante aí, ela abandona a sua terra, ela abandona os seus deuses para seguir o Deus Israel. Olha para você ver o compromisso. E Deus ele vai honrar essa mulher, como nós vamos ver aqui nos demais capítulos, Deus honrando a vida dessa mulher. Interessante que quando chega em Belém, ela pega a sua propriedade, Noemi, uma casa que ela tinha terras, mas só que estava na mão dos anciões. E o que é que acontece? Ela está ali, mas só que faltava alimento. Aí Noemi dá a instrução para Ruth, ó, vá pegar alimento onde o pessoal que praticava a colheita, o que caía no chão ficava para o povo, porque Deus ele determinou isso, ó, não pegue o que cai no chão para deixar para o pobre. Interessante que o texto você vai ver que ela, Ruth, vai até a plantação de Boaz por acaso. Interessante, meu querido, na Bíblia não tem nada por acaso. Tudo é escrito pelo dedo de Deus. Quem é esse Boaz? Esse Boaz aqui é filho de Raabe, a cananeia, juntamente com Salmo. Você vê, esse cara era um homem bondoso, era um homem temente a Deus. Interessante que ele ali na sua conversa com ela, ele soube o que ela tinha feito com a sua sogra. A benevolência que Ruth tem usado. E falou bem assim, que Deus abençoasse. O interessante é que quando ela retorna para a casa dela, Noemi pergunta, onde foi que você foi hoje colher? Em que campo foi? De um homem chamado Boaz. O interessante é que Noemi falou para ele, você sabia que ele é meu parente mais próximo? Aí Ruth, então a senhora tem que casar com ele. Não, eu não vou casar com ele. Você que vai casar com ele, minha filha. É você que vai casar. Meu querido, eu quero falar uma coisa para você. Existe um princípio da honra. Deus, ele vai honrar você se você honrar ele. Se você honrar, é a palavra de Deus. Interessante que essa mulher se prepara para casar com esse homem, se prepara, mas só que tinha um parente mais próximo. Boaz, se você for olhar na tipologia bíblica, ele é um tipo de Cristo. Porque ele é o cara, o resgatador. Ele foi o resgatador não só de Ruth, mas também de Noemi. E Cristo é o nosso resgatador, onde ele nos resgatou da maldição do pecado, onde ele pagou o preço, não ao diabo, e sim a Deus, como diz no Salmo 49, no versículo 7, que dinheiro nenhum podia pagar o preço da salvação, a redimir o irmão verdadeiramente. E Jesus Cristo, ele pagou de acordo com Colossenses 2,14. Gostaria que vocês anotassem isso aí, 2,14, onde ele cancelou o escrito de dívida, a moeda, a cédula, ele rasgou e cravou lá na cruz do Calvário, despojando os principados e potestade, e sobre eles triunfou. Interessante que esse homem aqui, ó, era o parente mais próximo, era um cara rico, Boaz. E o que é que acontece?
mas só que tinha um parente dele, tinha um parente mais próximo. Você vai ver isso no capítulo 4, já no final. Você vai ver no capítulo 4, onde no versículo 1, ele lá está conversando, quando você vir fulano, você vai ver essa palavra na Bíblia. Quer ver, ó? Versículo 1, Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado o quê? No capítulo 3, ia passando. Então lhe disse, ó fulano, chega-te aqui para assentar-se. E ele se virou e se assentou. A Bíblia não fala o nome desse cara, só fala assim, ó fulano. Interessante que ele ia herdar o quê? Ia herdar as terras de Elimeleque. Ou seja, ele ia casar com Ruth e ia trazer também quem? A sua sogra, Noemi. Mas acredita-se que esse cara aqui era muito avarento e ele não quis. O que foi que ele fez? Ele tirou as sandálias e deu a Boaz. Quando você vai olhar isso na Bíblia, o que é isso? Que é a terra do descalço. A lei do levirato, de acordo com Deuteronômio, como nós vimos na aula passada, Deuteronômio, se eu não me engano, capítulo 25, que fala o seguinte, da lei do levirato, ou seja, um irmão tinha que levantar descendente para o seu irmão do falecido. E se não tivesse irmão, um parente mais próximo. E Boaz era o parente mais próximo, tinha outro mais próximo do que Boaz. E o que foi que aconteceu? Ele teve que conversar com o cara juntamente diante dos anciões, você vai ver isso, diante dos anciões de Israel. E o cara, ele podia se recusar, tirando as sandálias, e a mulher vinha e dava uma cusparada na cara dele, porque isso era vergonhoso e é chamado terra do descalço. Terra do descalço, o que foi que aconteceu? Ele chega para Boaz, eu não posso me casar, eu passo para você. E nisso ele passa a sandália para Boaz, ou seja, transferência de terras. A transferência da bênção aqui, ó. Você é o resgatador mais próximo. Toma aqui, se case com ela. Interessante que Noemi, uma mulher que foi amarga em toda a sua vida, onde ela perdeu o marido, os seus filhos, Deus ele recompensa ela. Deus recompensa ela através de quem? Através de Ruth, uma mulher bondosa, onde ela foi ensinada por Noemi. Ruth, ela seguiu os conselhos da sua sogra. Meu querido, quando se fala de sogra, como é que está a sua vida com a sua sogra? Será que você se dá bem com a sua sogra? Ou você está com aquela frase que tem até naqueles para-choque de caminhão? Eu não mando a minha sogra para o inferno porque eu tenho pena até do diabo. Meu querido, misericórdia. Aí você deve estar falando, mas você não conhece minha sogra. Infelizmente, tem muitas sogras que gostam de se meter no relacionamento dos seus filhos. Irmãos, a semana passada eu vi um caso no Canadá, onde um rapaz ele se casou com uma jovem, né? E o que foi que aconteceu? A mãe dele, com ciúmes, falou bem assim para o filho, é melhor você escolher entre eu ou ela. E o que foi que aconteceu? Ele escolheu a mãe no lugar da esposa. Ou seja, não tinha nem consumado o casamento. Para você ver, você que é mãe, você que é pai, você fez os seus filhos, para o mundo. Os filhos não é para você, é para o mundo. Você vai ensinar, você vai doutrinar nos caminhos do Senhor. Pare com esse negócio. Aí sua filha não faz nada dentro de casa, vai para sua casa para fazer as coisas, e esquece de fazer as coisas dentro de casa, do cuidar do marido. E você também, marido, quando a sua mãe for falar mal da sua esposa na sua casa, repreenda ela. Porque a Bíblia diz, deixará o homem pai e mãe e unirá a sua esposa, e os dois serão uma só carne. E você, sogra, pare de meter a sua colher lá no casamento do seu filho, da sua filha. Será que meu filho ele está comendo direito? Não, eu vou fazer uma comidinha que você gosta, meu irmão. Se a mulher quiser fazer cuscuz com ovo, farofa de ovo, apesar que arroz hoje está caro, né? Farofa de ovo, ele tem que comer. Não, eu vou comer a comidinha de mãe, eu vou lá para casa de irmã. Meu irmão, vocês dois têm que comer farinha junto. Pare com isso, cresçam junto. Cresça junto em nome de Jesus. Meu querido, eu não tenho nada para falar contra a minha sogra, pelo contrário. Eu tenho muito para falar bem da minha sogra. Interessante que eu tenho duas sogras. Aí você deve estar falando, misericórdia não, glória a Deus. Eu tenho duas sogras assim que me tratam como se eu fosse o seu próprio filho. Seu próprio filho, como se eu fosse filho dela. Mas isso por quê, meu querido?
Eu não me meto nas coisas dela, ela não se mete. Existe um respeito. Existe um respeito. Problema todo mundo tem. Eu não vou levar os meus problemas para elas, nem os problemas, nem Maraísa vai levar os problemas para ela. Você está entendendo como é a coisa? E assim, uma coisa é a pessoa aconselhar, outra coisa é a pessoa se meter. Às vezes ela dá conselho, fala, Maraísa, isso aqui, mas pede você assim, assim, assim. E aquilo ali eu procuro me policiar, eu procuro mudar. E não dizer, minha sogra, não se meta, não sei o que, você entendeu? Naquele maior furdunço. Até tem uma frase assim, eu amo a sogra da minha mulher. Meu irmão, eu amo a sogra da minha mulher, eu também amo a minha sogra. Graças a Deus eu tenho duas e eu gostaria assim que você amasse também a sua sogra, que você não falasse mal da sua sogra, mesmo ela agindo errado, peça direção a Deus para que você venha lidar com essa situação. Eu não sei por que eu estou falando isso, mas eu acredito que você que está me assistindo aí, às vezes você não fala com seu genro, você já tem anos que você não fala com seu genro, uma briga que teve que você não fala com ele. Minha querida, chegou a hora de perdoar, sabe por quê? Porque você foi perdoado em Cristo Jesus. E você precisa liberar perdão. Você precisa liberar perdão. E o seu genro nem crente é. Imagina aí como é que você quer que ele vá para a igreja com a sua filha. Com a sua filha, trate bem a sua filha se você não tratar bem ele. Se você nem com ele fala. Viu? Minha querida, acerta os seus ponteiros em nome de Jesus. Então, para você ver, Deus honra essa mulher, Noemi, onde ela na sua velhice, ela tem um herdeiro. Quem é esse herdeiro? Obed, filho de Boaz e de Rute. Obed, quem é esse Obed? Obed é nada mais, nada menos do que o pai de Jessé, que é nada mais, nada menos do que o pai de Davi, que foi o rei que assentou no trono, e nada mais e nada menos o ancestral de Jesus Cristo. Olha para você ver aonde essa mulher ganhou a galeria dela, na genealogia de Cristo. Deus honra essas duas mulheres, colocando na ancestralidade de Cristo, onde o reino de Cristo será para sempre. Meu querido, é um livro muito gostoso, eu podia aqui passar mais tempo falando mais e mais do livro de Ruth, mas eu gostaria que você lesse esse livro, só são 4 capítulos, e você vai entender a história dessas duas mulheres, o quanto Deus cuidou, Deus providenciou para elas. Você vê, a fome estava lá em Moabe, elas voltaram para Belém, onde Deus sustentou, usou um homem justo, usou um homem bom, chamado Boaz, onde se tornou resgatador, não só de Ruth, mas da sua sogra, Noemi. E que você venha ter uma semana assim, abençoada, estudando mais e mais da palavra de Deus, que você possa crescer na graça e no conhecimento. Aí você deve estar perguntando, irmão Pérez, já acabou? Esse é um livro muito curto, porque na outra aula, minha querida, agora o caldo vai começar a engrossar quando nós chegarmos no livro de 1 Samuel, que vai ser o estudo da próxima aula, onde nós vamos tirar muitas dúvidas que os irmãos têm aí. Que o Senhor abençoe poderosamente a sua semana, em nome de Jesus. Amém.